de nuestra muerte. Amén. Oremos. Te alabamos, Señor Jesús, en esta noche. Te glorificamos. Dele gracias al Señor por este día que le ha regalado, por todas sus bendiciones, su amor, su misericordia, su fidelidad. Como dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios, de sus bendiciones. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te exalta. Gloria a ti, Jesús. Santo eres. Toma tu lugar en esta noche. Toma tu lugar en esta transmisión. Toma tu lugar, Jesús, en esta formación. Tú que eres el maestro. El único maestro, como tú mismo lo dijiste, me llaman maestro y bien dicen porque soy el maestro. Tú eres el único maestro, el maestro verdadero. Toma tu lugar, Jesús, en esta noche. Tú eres el Señor, te pertenecemos, somos tuyos. Tú eres aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Toma tu lugar, Jesús, en esta noche, en este encuentro, en mi corazón, en mi mente, en mi vida. Dile al Señor, toma tu lugar, el lugar que te pertenece, que es el centro, el señorío, el reinado. Toma tu lugar, Jesús, en cada lugar donde nos encontremos, donde están mis hermanos y hermanas. Toma tu lugar, Jesús, y llénalo todo con tu presencia, con tu luz, con tu poder, con tu amor, con tu espíritu. Toma tu lugar, Jesús, porque solo tú eres nuestro Salvador. Solo tú, Jesús, nuestro sanador, nuestro liberador. Bendito seas. Gloria a ti, Jesús. Santo eres. Santo, santo, santo eres. Y alaba al Señor un momento. Bendice su nombre. Y deja que todo esté abierto a Él. Que todo esté abierto a Él. Lo dejo todo abierto a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Y más y más de tu espíritu. Santo eres, Jesús. Santo eres, Jesús. Llena cada habitación en esta noche, Espíritu Santo. Danos de tu Espíritu, Señor. Ven, Espíritu Santo. Y dile ahí donde está, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Digámosle juntos, ven, Espíritu Santo. Dile con todo tu corazón, ven, Espíritu Santo. Lléname, te necesito en este momento. Te necesito, te anhelo. De mi vida, Señor. Ven, Espíritu Santo. Gloria a la baja, serebeje, serebena, la baja, indiri. Gloria, seberarara, baja, indirebeje, sere. Yanda la baja, sere. Indirebeje, sere. Ven, Espíritu Santo, llénalo todo, inúndalo todo. Abrázalo todo, envuélvelo todo, Espíritu Santo, enciéndelo todo, enciéndenos con tu fuego, Espíritu Santo, fuego divino, fuego santo, fuego del cielo, unción celestial. Ven con tu unción, y llénalo todo con tu unción, Espíritu Santo, con tu consuelo, con tu consolación, ven, Espíritu Santo, con tu fuerza, Señor y dador de vida. Toma toda dolencia interior, espiritual, física. Da vida, Espíritu Santo.
da vida. Señor y dador de vida, da vida, vida espiritual, reaviva, enciende la fe, enciende, Espíritu Santo, nuestro interior. Da vida interior, Espíritu Santo. Llena, llena con tu paz, con tu libertad, con tu alegría, con tu presencia. Toma y quita todo cansancio, toda tensión, todo estrés. Llena, Espíritu Santo, con tu amor. Quita toda tristeza. Quema con tu fuego todo desánimo, todo desaliento. Llena mi corazón, Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo, llena mi corazón. Enciende mi corazón. Sana mi corazón, mi interior, Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Da vida, vida, vida interior, vida es física. También, Espíritu Santo, en nombre de Jesús, toma toda dolencia física. Y da vida, da vitalidad. Vitalidad. Descanso físico. Espíritu Santo, da vida a lo que está enfermo. Da vida a los huesos, a los músculos, a los nervios. Da vida al cerebro, a la mente. Da vida, Espíritu Santo, a los sistemas nerviosos. Da vida, Espíritu Santo. Bendito sea, Señor y dador de vida. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, porque tú siempre vienes en ayuda de nuestra debilidad para fortalecernos. Tú siempre vienes, Espíritu Santo. Cuando te decimos, ven, tú vienes y nos llenas, y nos abrazas, y nos inundas, y nos levantas. Bendito seas. Gloria a ti. Santo eres. Digámosle juntos, gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, nos abrimos a ti. Nos abrimos a ti. Dígale al Espíritu, me abro a ti. Me abro a ti, Espíritu Santo, a tus mociones, a tus inspiraciones. Abre mi mente, mi corazón, mi vida, a la palabra, al poder de la palabra. Gloria a ti, Jesús. Gloria a la Santo eres, santo eres, santo. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti. Gloria, gloria a ti. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hoy tenemos esta tercera sesión, que es estas primeras 3 sesiones. Les decía anteriormente, viene a hacer, a sentar las ciertas bases y fundamentos para después de acá ver ciertos carismas, dedicarle cada sesión a uno de los carismas que menciona San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 8 al 10. Y también, además de eso, veremos otros temas muy importantes que complementan esto. Sin más, ya al final le doy un poco más de indicaciones. Vamos a aprovechar a Reinaldo, que está por acá. Reinaldo Becerra, que nos acompaña desde Brasil. Reinaldo Becerra fue miembro del ICRES, el anterior Servicio Mundial de la Renovación Carismática Católica. Hoy es CARIS.
también del CONCLA, del Consejo Carismático Católico Latinoamericano. Ahí tuve la gracia de conocerlo y pues miembro activo de la Renovación Carismática en Brasil, amplio conocedor de quien hablamos en la sesión pasada, ¿recuerdan? De la apóstol de la devoción al Espíritu Santo, de Beata Elena Guerra y mucho más. Así que es una bendición tener a Reinaldo esta noche con nosotros, quien hace parte hoy del CERNE, del Centro de Estudios de la Renovación Carismática o de la Renovación en el Espíritu Santo de Brasil, que es un apostolado formativo también muy interesante en Brasil y desde ahí hacia donde llega a muchos lugares también a través de estos medios. Buenas noches, Reinaldo, ¿estás por acá? Vamos a ver. Vamos a darle un momento a nuestro hermano. ¿No me escucha? Ahora sí te escucho, Sí, Reinaldo. sí, hermano. Decía que soy muy agradecido de Dios por esta invitación. Una vez más, de estar participando del proyecto Timoteo. Y espero que Dios sea glorificado en esta noche, en nuestras vidas, y que nosotros podamos ser edificados Ok. em todo aquello que el Señor ha reservado para nosotros esta noche. Muchas gracias, Reinaldo. Te escuchamos, pero no te vemos. Ahora sí. Vamos a ¿No? ver. Ah, aún No, 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 aún no te vemos. no me libera aquí. Oh, vamos a ver. Es que Zoom no está respondendo. Mi cámara está cerrada. Vamos a ver qué puede. Hay que liberar mi cámara por ahí. Déjame ver por acá, si es por acá o... ah, mm, creo creo que es por allá, Reinaldo. Mm. Aquí pide que yo espere el programa. Estoy con problemas acá, pero creo que vamos a conseguir. Hermanos, me gustaría de empezar nuestra reflexión con una pequeña palabra de uno de los libros del ICRIS. El ICRIS escribió y lanzó un libro sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y el tema de hoy para nosotros es bautismo en el Espíritu Santo y los carismas. Entonces me gustaría de traer acá un poco de lo que dijo la antigua oficina de la Renovación Carismática Católica, el ICRIS, sobre
el bautismo en el Espíritu Santo. Dice el libro, el derramamiento del Espíritu en la experiencia de la renovación carismática católica, que ha renovado las vidas de muchos cristianos, amerita una reflexión teológica continua, no está acabada. ¿Cuál es el propósito de Dios al dar estas gracias? ¿Es para todos los católicos? ¿Cómo se relaciona con la vida de la Iglesia y especialmente con los sacramentos de la iniciación? ¿Qué lugar ocupa la experiencia en la vida cristiana? Y dijo más, desde sus inicios en 1967, la que llegó a ser conocida como la Renovación Carismática Católica, fue fundada en el marco de la experimentación de un acontecimiento denominado batismo en el Espíritu Santo. ¿Y por qué fue utilizada esta terminología? Los primeros católicos que recibieron esta gracia en su experiencia inicial habían sido profundamente marcados por el entonces recientemente concluido Concilio Vaticano II y por la dimensión ecuménica. El concilio nos dio un documento, un decreto, Unitatis Redemptor Gratia, que invitaba a los católicos a buscar la unidad con los otros hermanos cristianos. Entonces, estamos nesse clima. Había encerrado el concilio en diciembre de 65 y ahora estamos en agosto de 66 y después Duquesne en febrero de 67. Ellos, los primeros, adoptaron el mismo término que había sido empleado en el movimiento pentecostal, que a su vez había adaptado de la Sagrada Escritura. Los primeros católicos cautivados por esta gracia inesperada del bautismo en el Espíritu Santo rapidamente comprendieron que esta gracia debía ser entendida en el contexto de la profunda renovación de la vida católica, que era el corazón y la meta del concilio. Ellos sintieron un fuerte impulso de comunicar esta gracia más ampliamente en la Iglesia Católica y una clara convicción de que esta gracia era para la renovación de toda la Iglesia. Después dijo, importante, desde el principio, se reconoció que ese derramamiento del Espíritu requería de una minuciosa reflexión teológica que incluyera un examen de la terminología del bautismo en el Espíritu, a la luz de la tradición católica. La promoción de esta reflexión teológica fue de grande preocupación del cardenal León Joseph Suenens, de Bélgica. Les presento esto, hermanos, para que sepan que el bautismo en el Espíritu Santo en la Iglesia Católica aún es objeto de estudios. Y hay muchas controversias a respecto del uso del término, pero vamos avanzando en el tiempo y cada vez más vamos siendo capaces de expresar adecuadamente lo que queremos decir con bautismo en el Espíritu Santo. Hoy no hay más confusión entre sacramento del bautismo y bautismo en el Espíritu Santo, pero algunas cositas aún pueden incomodar los que no están arrollados a esta prática aún. Então, a experiência do batismo no Espírito Santo sempre estivera presente na história da Igreja. Pessoas de todas as condições espirituais, por vezes, faziam uma experiência crítica com a pessoa do Espírito Santo em suas vidas, e isto provocava em elas um profundo cambio
em suas maneiras de se relacionar com Deus. Pessoas de todos os níveis espirituais hacían essa experiência, esse encontro com o poder do Espírito Santo e cambiavam de vida. Pero essa experiência não era aún entendida ou conhecida como um bautismo no Espírito Santo. Al fins do século XIX, especialmente aos fins do século XIX, alguns estudiosos se perguntavam sobre quais seriam os elementos que provocariam em nós outros essa experiência decorrente de lo que diziam as Escrituras ser o resultado de uno haber sido bautizado no Espírito Santo. Alguns estudiosos começaram a pesquisar o que poderia identificar isto que estavam chamando de bautismo no Espírito Santo. E isto é importante para nós outros porque queremos mirar o bautismo no Espírito Santo como uma fonte de carismas, né? Então, esta pesquisa de ellos nos interessa de cerca. Os hermanos evangélicos adelantaram-se em los recentes estudos respeito a este tema e buscavam em suas reflexões encontrar os elementos que poderiam identificar, que demonstrariam que alguém fora bautizado no Espírito Santo. Por certo, o estudo é largo, amplo e contempla muitas variações, pero me gostaria de subrayar um aspecto que mais interessa ao tema aqui proposto para nossa reflexão neste momento. A los fines do século XIX, um pastor americano de nome Charles Fox Parham se destacou por sua dedicação a este tema. Tinha ele uma escola bíblica de Bethel, em Topeka, em Kansas, Estados Unidos, em donde os alunos se dedicavam a buscar em las Escrituras quais seriam as evidências do bautismo no Espírito Santo. Em la noite de 31 de dezembro de 1900 para o 1 de janeiro de 1901, na noite que separava o século XIX do século XX, durante uma vigília de oração que os alunos quiseram realizar, uma jovem senhora de nome Agnes Osman hizo uma profunda experiência de uma efusão do Espírito Santo, incluso manifestando o carisma de las línguas, coisa rara para aqueles tempos da história. E assim escreveria mais tarde a protagonista com estas palavras: e naquele momento me senti como arrastrada por um rio em crescida, e como se um fogo ardiesse em toda a minha persona, mientras que as palavras estranhas de uma língua que jamais havia estudado me veniam espontâneas a los lábios, e se me llenava em alma de uma alegria indescriptível. Agnes Osman descreveu o que sentiu por la primeira vez nesses tempos modernos, o que seria como que uma efusão do Espírito, né? E a conclusão, identificaram este hecho como sendo um bautismo no Espírito Santo e ao carisma das línguas sua evidência fundamental. Ou seja, pelo ocorrido, um carisma seria a señal
de que uno había sido bautizado en el Espíritu Santo, estableciéndose ahí una relación directa entre bautismo en el Espíritu Santo y un carisma. Este hecho es un hecho muy conocido para los estudios del pentecostalismo y para muchos teólogos protestantes evangélicos, esto sería la primera experiencia de los tiempos modernos de una efusión identificada como bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, muy interesante que en este mismo día, al otro lado del mundo, por sugerencia de la beata Helena Guerra, el Papa León XIII hacía, a partir del Vaticano, después de la recitación del himno Veni Creator Spiritus, hacer la consagración del siglo XX a la persona del Espíritu Santo. Entonces, en el mismo día, en Topica, en una vigilia por la noche, en Vaticano, en horarios diferentes, por el fuso horario, el Papa recitaba el himno Veni Creator Spiritus y dedicaba el siglo XX a la persona del Espíritu Santo. Bien, esses hechos siempre fueron muy conocidos de todos los estudiosos. Pero mira que importante. Algunos consideran estes dos hechos ocorridos en el mismo día como el inicio del pentecostalismo en el mundo. Outros consideram o mês de abril de 1906 com o início da predicação inflamada do pastor também americano William Joseph Seymour, como a fecha do nascimento do pentecostalismo. Então, há uma corrente que identifica de los pentecostales protestantes, identifica na escola bíblica de Charles Parham o início do pentecostalismo e outros em 1906 em Los Angeles com o pastor William Seymour. Bien, e no ano de 2006, abril, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, o pentecostalismo protestante mundial se reuniu para celebrar o centenário do pentecostalismo clássico, do chamado pentecostalismo clássico, 2006. Eu tive a graça de ser invitado para este evento como um dos representantes do Vaticano. E isto porque, a la ocasião, estava eu como membro do Comitê Executivo da Oficina Internacional de la Renovação, ELIX, né? E foi invitado para fazer a abertura do evento o muito conhecido pastor americano Jack Hayford, muito conhecido entre os protestantes e os pentecostales. Há muitas razões por esse conhecimento que não temos tempo para mirar agora. Pero importantíssimo pastor, a ponto de ser invitado para ser a abertura das comemorações do centenário do pentecostalismo. E Jack Hayford, nesta ocasião, lançou um livro, este livro, não creio que haga em espanhol, em português não lo temos. Esto lo compré en el mismo día en que se hizo la abertura. Pero neste livro, llamado El Siglo Carismático,
esse importante pastor empieza su libro diciendo lo siguiente. Las primeras frases del libro, ¿no? Primera página. En el 1 de enero de 1901, el primer día del nuevo siglo, desde el Vaticano, el Papa León XIII invocó el Espíritu Santo y cantando el himno Veni Creator Spiritu y dedicando el siglo XX ao Espíritu Santo. Sigue él diciendo, en el mismo día, en el otro lado del mundo, un grupo de estudiantes de la Escuela Bíblica de Charles Parham, en la pequeña ciudad de Topeka, en el Kansas, Estados Unidos, hacía la experiencia de una efusión pentecostal, empezando cuando una joven mujer fue llena con el Espíritu Santo, fue llena con el poder del Espíritu Santo, y habló en lenguas. Está contando el Jack Hayford. Y dijo, el siglo carismático empezó ahí. Entonces, este importantísimo pastor, invitado para hacer la apertura del pentecostalismo, del centenario de Pentecostalismo, empieza su libro diciendo, contando la historia de León XIII y asociando las dos cosas para decir que neste día empezaba el siglo carismático. A la página 223, él dijo, muchas cosas estaban sucedendo en la Iglesia Católica que pavimentaram el caminho hasta el fin de semana de Duquesne. Como mencionado, el siglo carismático tuvo inicio con el himno de invocación del Papa León XIII al Espíritu Santo en 1 de enero de 1901, cuando nacía el siglo XX. Increíble que un pastor que é invitado a hacer la abertura del pentecostalismo en 2006 lance ahí un libro que empieza diciendo que, contando nuestra historia, el hecho del Papa consagrar el siglo al Espíritu Santo, invocando, cantando o Veni Creator Spiritu, y ahora decir que aí estava começando o siglo carismático. Como mencionado, o siglo carismático teve início, como? Com o início do Papa León XIII. E vai dizer depois, não há como, para uns se pode parecer estranho, mas não há como negar que o pentecostalismo começou na Igreja Católica. Nesse dia, e com os dois hechos. Então, para nós considerarmos que esta prática de chamar uma efusão especial de batismo no Espírito Santo está respaldada, está assegurada por uma manifestação católica de invocação e consagração, pero também uma manifestação evangélica onde se deu uma manifestação de carisma. Né? Então, para nós outros que é importante, né? Mirem que não se trata de uma pessoa qualquer a ser tão importante declaração. Eu conhecia os dois hechos, mas jamais tive a audácia de dizer que o pentecostalismo começou na Igreja Católica. Né? Quando me perguntavam por que havia começado antes com os irmãos, eu dizia, eles estavam mais abertos para a experiência, não tinham os problemas que nós outros tivéramos durante siglos com respeito a problemas relacionados a carisma. Então,
el Espíritu es como la agua, si cierra acá, él pasa por allá y por allí, y así se va. Pero ahora, un renomado pastor, invitado para a apertura del centenário, nos dijo que com a invocação do hino, somada com a experiência de Charles Parham, tuve início lá o pentecostalismo em la igreja. Miren, as igrejas chamadas históricas não reconheceram o carisma das línguas como la evidência do bautismo no Espírito Santo. A lo mejor lo reconocen como una de las posibles señales del bautismo en el Espíritu Santo. Y la Iglesia Católica se ubica en este pensamiento, ¿no? Hasta porque San Pablo se nos pregunta en la primera carta a los Corintios, ¿no? Capítulo 14, ¿acaso todos hablan en lengua? ¿No? Esperando una respuesta negativa. No. Entonces, puede ocurrir otros carismas. Pero el pentecostalismo clásico aún tiene como la señal el don de las lenguas, la xenoclosia, lenguas desconocidas de la persona, pero conocidas de otros. Diferente de la glosolalia, que por cierto, alguns de los predicadores vão nos ensinar nas próximas sessões. Pero lo que queda importante no hecho de la experiência do batismo ser seguido de la manifestação de uno ou mais carisma é para nós outros significativo. Isto é importante. A experiência é, desde o princípio, de como se convencionou entender essa infusão como bautismo, foi seguida de um carisma. E não necessariamente de carismas excepcionais, extraordinários, mas de dons que sempre contribuem para a edificação da igreja. Porque muitos de nós outros, por vezes, nos quedamos perguntando, será que foi um bautismo ou o que ocorreu comigo, com o grupo? Porque não percebimos grandes manifestações do Espírito, fantásticos carismas, né? O Papa Juan Pablo II, em sua exortação apostólica Christi Fidelis Laici, sobre o laicado, no numeral 24, diz o seguinte: é muito importante para nós outros que vamos nos aprofundizar na matéria de los carismas, né? Então, é bueno saber que não são somente carismas extraordinários, pelos de la vida cotidiana e los que quiera nos donar o Espírito Santo. Dijo o seguinte, Juan Pablo II, na Christi Fidelis Laici 24. O Espírito Santo não só confia diversos ministérios à la Igreja Comunhão, sino que também la enriquece com outros dones e impulsos particulares, chamados carisma. Estes podem assumir as mais diversas formas, seja enquanto expressões da absoluta liberdade do Espírito que los dona, seja como resposta a las múltiples exigências da história da Igreja. Então, por vezes alguém de fora da corrente de graça pergunta, mas este carisma está na Sagrada Escritura? Este procedimento, este comportamento está na Sagrada Escritura? Pode ser que não. Aqui dijo que os carismas
pueden asumir las más diversas formas, sea en cuanto expresión de la absoluta libertad del Espíritu, lo hace como quiera, que los dona, o sea como respuestas a las múltiples exigencias de la historia de la Iglesia, ¿no? E sigue o Papa dizendo, sean extraordinários, sean simples e sencillos, os carismas são sempre graças do Espírito Santo, que têm, direta ou indiretamente, uma utilidade eclesial, já que estão ordenados à edificação da Igreja, ao bem de los hombres e às necessidades do mundo. Aqui também é muito importante que nós sepamos. Por vezes alguém poderá nos perguntar que utilidade tem este ou aquele carisma? Que utilidade tem falar em línguas? O Papa está dizendo que todos os carismas, sejam extraordinários ou sejam simples e sencillos, sempre são graça do Espírito Santo, que têm, direta ou indiretamente, uma utilidade eclesial. Então, não há que se apequenar no exercício de um carisma, sepa usted que estás contribuyendo para um desenvolvimento, um crescimento, uma edificação eclesial. Os carismas sempre têm, dijo o Papa, direta ou indiretamente, uma utilidade eclesial. E completo dizendo, os dones do Espírito Santo exigen, según a lógica de la originária donação de la que procedem, exigen que quantos los han recebido, los ejerzam para el crecimiento de toda la iglesia, como lo recuerda el concilio. Entonces, hermano, usted no apenas tiene el derecho de ejercitar los carismas, pero tienes el deber de ejercitar, el deber. Entonces, estemos abertos a esta realidad de los carismas en nuestras vidas, ¿no? Y también es bueno saber que los carismas jamás estuvieron ausentes o lejos de la vida de la iglesia. Por vezes tuvimos dificuldade com eles, pero sempre estiveram presentes em la vida da igreja. O Concílio Vaticano II, no documento Ad Gentes, documento sobre a ação missioneira da igreja, no numeral 4, dijo: "El Espírito Santo unifica em la comunhão e em el serviço e provee de diversos dones hierárquicos e carismáticos a toda a igreja através de los tiempos, vivificando as instituições eclesiais como alma de ellas e infundiendo em los corazones de los fieles el mismo impulso de misión com que había sido llevado el mismo Cristo. Alguma vez também se antecipa visivelmente a ação apostólica. Nunca estiveram ausentes e, por vezes, se antecipa a ação apostólica. E aqui cita Hechos 10, na casa de Cornélio, não? Que é conhecido de todos nós outros, né? Então, dones hierárquicos e carismáticos sempre foram otorgados a toda a igreja através de los tiempos. E o concílio vai em alguns documentos acentuar, subrayar essa realidade, né? O documento Lumen Gentium, numeral 4 e 12, documento Presbyterorum Ordinis, Presbyterorum Ordinis 9, documento para os sacerdotes. Para nós outros, vamos ver daqui a pouco, um pouco, e Ad Gentes especialmente. Então, o concílio vem
subrayar la realidad, la autenticidad del ejercicio de los carismas. Entonces, aunque estuvieran sempre presentes na vida da igreja, não se apresentavam como essenciais à vida eclesial. Estavam por aí, ocorrendo aqui, ali, com um santo acá, com um beato ali, mas não se considerava, através dos siglos, através da história, como essenciais à vida da igreja. Por largo tempo da história, eram pouco conhecidos, pouco estudiados e pouco praticados. Juan Pablo II, num congresso mundial de los movimentos eclesiales em 1998, ano do Espírito Santo, em Roma, dizia a los participantes de todos os movimentos, a renovação estava aí representada por o presidente era um inglês, o senhor Charles. O Papa dizia, neste dia, sempre quando interviene, o Espírito produz estupor, suscita eventos cuja novidade assombra, cambia radicalmente as pessoas e a história. Esta foi a experiência inolvidável do Concílio Ecumênico Vaticano II, durante o qual, bajo a guia do mesmo Espírito, a Igreja redescubriu que a dimensão carismática é parte constitutiva de sua essência. Então, mira, irmãos, que nós não temos que nos quedar peleando sobre a autenticidade de se utilizar de carisma ou não. Aqui está. A igreja redescobriu, estavam um pouco encobertos, redescobriu que a dimensão carismática é parte constitutiva de sua essência. Os aspectos institucional e carismático são quase coessenciais na constituição da igreja e concorrem, aunque de modo diverso, a sua vida, a sua renovação e a la santificação del pueblo de Deus. Então, depois do concílio, miren, irmãos, o cambio que ocorre na apreciação dos carismas, que estavam aí como encobertos, né? Agora foram redescobertos, e o documento para os laicos do Concílio Vaticano II, Apostólica Actositatem, número 3, muito importante para nós outros laicos, especialmente, muito importante. Pero su significado é importante para toda a igreja, porque miren o que diz, oigan, Apostólica Actositatem, documento sobre o apostolado laical, apostolado seglar, e no numeral 3 nos diz o seguinte: los cristianos seglares obtienen el derecho y la obligación del apostolado por su unión con Cristo cabeza. Tranquilo, ¿no? Nosotros obtenemos el derecho y la obligación del apostolado por cuenta de nuestra unión con Cristo cabeza. Por conseguinte, se impone a todos os fieles cristianos a nobre obrigação de trabalhar para que o mensagem divino de la salvação seja conhecido e aceptado por todos os homens de qualquer lugar de la tierra. Também não há problema. Se impone a todos os fieles cristianos a nobre obrigação de trabalhar para que o mensagem divino da salvação seja conhecido e aceitável por todos os homens de qualquer lugar da terra. Se impõe
para exercer este apostolado, é o Espírito Santo, que produz a santificação do povo de Deus por el ministério, por los sacramentos, concede também dones particulares a los fieles, distribuyéndolos a cada uno según quiere, para que cada uno, según la gracia recebida, poniéndola a serviço de los outros, sejam também ellos administradores de la multiforme gracia de Deus, para a edificação de todo o cuerpo de la caridade. E oigan, de la recepção de estos carismas, incluso de los mais sencillos, procede a cada uno de los creyentes el derecho, y más que esto, y la obligación de ejercitarlos para el bien de los hombres y la edificación de la iglesia. En la iglesia mismo, ya en el mundo, en la libertad del Espíritu Santo, que sopla donde quiere, ao mesmo tempo em união com os hermanos em Cristo, sobretudo com seus pastores, a quienes pertenece juzgar sua genuína natureza e sua devida aplicação, não por cierto para que apaguen o Espírito, sino com o fim de que todo lo prohíben e retenham lo que é bueno, citando Pablo aos Tessalonicenses. Né? Então, nós outros temos a obrigação de predicar e de praticar apostolado, de anunciar a Jesus Cristo. Nós outros se impõe a todos nós outros esse dever. E para isto, para exercer isto, o Espírito Santo concede aos fiéis laicos carismas. E da recepção de eles, nasce para nós outros não só o direito de exercê-los, pero o dever de exercê-los, né? Então, podemos dizer que neste último siglo, com o conhecimento mais preciso de los carismas, tomou corpo também uma mais clara definição de lo que se considera hoje como bautismo en el Espírito Santo. Tomo uma vez mais o livro de Licris, que nos ajuda a entender um pouco mais do que hoje entendemos como bautismo no Espírito Santo. Importante ter isto em conta quando estudamos os carismas, né? O documento de Licris dijo, de Licris e do Pontifício Concílio para os Laicos. Isto é resultado de um simpósio convocado por el Pontifício Concílio junto com el Licris. O bautismo en el Espírito, a menudo, é descrito como revivir, como uma renovação ou liberação da graça do bautismo sacramental e da confirmação. Estas expressões reconhecem que em la atualidade o término bautismo en el Espírito generalmente se refere a uma experiência subsequente a los sacramentos de iniciação, mientras que en la iglesia primitiva el bautismo en el Espírito se referia a la iniciação sacramental e a seus efeitos como uma realidade experiencial única. Agora, então, uma posição é que o bautismo seria como que uma experiência subsequente, ou seja, uno tem que haver recebido os sacramentos para poder ser bautizado, né? Mas há uma outra maneira em que ha sido escrito o bautismo no Espírito Santo, e que é como novo envio do Espírito à la vida de uma pessoa, independente de sua condição, como na casa de Cornélio. Não eram bautizados sacramentalmente, né? É novo Espírito, aqui se fundamenta em Santo Tomás de Aquinas, em la teologia de las missões. Este ponto de vista enfatiza que, aunque o bautismo no Espírito
está intrinsecamente relacionado com o sacramento, está, não pode ser descrito solamente como uma liberação de graças sacramentares latentes através da remoção de obstáculos. Não, 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 não. El Espírito Santo de Deus entra de uma nova forma, de uma forma nova em la vida de uma pessoa e lhe otorga dones novos. Le otorga dones novos. Então, miren que há então uma corrente. A maioria dos escritores dizem que o batismo no Espírito seria uma atualização das graças já recebidas nos sacramentos, mas também é necessário admitir que pode se tratar de um novo envio do Espírito em quem quiera o Espírito. Incluso estaríamos desmerecendo o valor do batismo e a vida de irmãos que não têm prática de sacramentos em sua igreja, ¿no? Ou tal como temos nós outros, ¿no? Há uma definição do cardenal Cordes, John Paul Cordes, foi o responsável pela assessor episcopal da renovação por mais de 10 anos e foi presidente do Pontifício Conselho de Licris, e depois foi para outro dicastério, hoje é cardenal, e ele tendia uma definição que me agrada muito. Dizia ele, o bautismo no Espírito Santo é experiência concreta da graça de Pentecostés, em la qual a ação do Espírito Santo torna-se realidade experimentada em la vida do indivíduo e da comunidade de fé. O derramamento do Espírito Santo é introdução decisiva a uma renovada percepção e a um novo entendimento e la presença e de la ação de Deus em la vida personal e no mundo. A mim me gusta muito essa definição. É uma experiência concreta, né? E é uma introdução decisiva a uma renovada percepção. Bem, creio que podemos sacar disto todo alguns pontos referenciais que podem ajudar-nos a uma maior abertura ao batismo no Espírito Santo e a los carismas, assim como los identificamos hoje, né? É bom que sepamos que o termo bautismo no Espírito Santo não está na Sagrada Escritura como substantivo, nominalmente não está presente. Está 7 vezes, sempre em tempo verbal. Então, há uma convenção de que há uma efusão do Espírito que tem certas características, certas señales a lo que chamamos, então, a esta efusão de bautismo no Espírito Santo, né? Então, o bautismo no Espírito Santo é uma diferenciada efusão do Espírito Santo. Diferenciada. E a Igreja nos ensina, no Catecismo da Igreja Católica, numeral 2819. Escucha o que diz o Catecismo. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Los últimos tiempos en los que estamos son los de la efusión del Espíritu Santo. Então, hermano, nós estamos em los tiempos de la efusión del Espíritu Santo. Los últimos tiempos em que estamos, pues, pós-Pentecostés, são os tempos de la efusão do Espírito Santo. Nos ensina o catecismo, não?
Entonces, nosotros podemos entender que el Espíritu tiene miles e miles e miles efusiones para nos donar, com vistas a muitos propósitos, com muitos objetivos, pero hay una efusión que tiene ciertas características y una de ellas es que esta efusión provoca la liberación de carismas para la edificación de los demás. Entonces, nosotros estamos en los últimos tiempos en que la característica principal es la efusión del Espíritu. Y hay una efusión que se llama bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu Santo es siempre una efusión del Espíritu, siempre. Pero ni toda efusión es un bautismo en el Espíritu Santo, porque no produce do que aquela efusión identificada como bautismo produce. Incluso porque cambia a vida, e depois podemos seguir obtendo outras efusões. Pero aquela, este livro de Icris nos apresenta esta reflexão. O bautismo no Espírito Santo cria um antes e um depois. Cambia a vida. Há outras efusões que são para a edificação das pessoas, para o crescimento na vida da graça, para atender as consequências de uma nova vocação, por conta de um novo ministério. Há efusões e efusões e efusões. Pero há uma que tem característica, e uma de elas é a prática de carismas, que se chama batismo no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é uma graça de efusão da parte de Deus e que, por consequência, necessita de ser buscada por todo cristiano. Todo cristiano necessita. Me acordo acá de Papa Francisco, que todos conhecem esta frase de ele, de 2014, quando dizia para a corrente de graça: eu desejo que vocês compartam com todos em la igreja a graça do bautismo no Espírito Santo. Não é com todos por aí, não, com todos em la igreja. A graça é uma graça do bautismo no Espírito. Então, nós outros devemos aspirar, buscar, procurar, levar as pessoas a buscar também a graça do bautismo no Espírito Santo. Uma outra coisa importante é que o bautismo no Espírito Santo não é um ponto de chegada. Alguns entendem que o bautismo é como se fosse uma diplomação, uma beca que se alcança como um ponto alto da corrente de graça. Agora sim, estou completo. Isso é a experiência do bautismo no Espírito. Não é um ponto de chegada, sino que um ponto de partida, sino que um ponto de salida e uma búsqueda permanente de santidade e de vida no Espírito. Deus se agradou muitíssimo, para dizer de uma maneira humana, de quando hicimos a experiência do bautismo, pero Deus se agrada com certeza muito mais quando nós outros seguimos vivendo a vida no Espírito. Em março de 2002, hablando a uma delegação da renovação no Espírito, a renovação carismática em Itália, o Papa dizia o seguinte, mira que hermoso, irmãos. Santos necessitam a igreja e o mundo. E nós outros somos tanto mais santos, quanto mais derramos que o Espírito Santo nos configure em Cristo.
dijo, he aquí el secreto de la experiencia generante de la efusión del Espíritu Santo. Experiencia típica que distingue el camino de crecimiento propuesto por los miembros de sus grupos y de sus comunidades. Mire, hermano, repito, santos necessitam da igreja. Bueno. E nós outros somos tanto mais santos quanto mais derramos que o Espírito Santo nos configure com Cristo. Pero como hago isso? O Papa dijo, he aquí el secreto. Ou seja, usted de la corriente de graça tem o secreto para isso. O secreto de la experiencia generante de la efusión del Espírito Santo, entre comillas, está dizendo, porque aqui aún não se dizia bautismo do Espírito Santo, né? Francisco e Bento XVI vão inaugurar essa terminologia na Igreja Católica, de hecho, oficialmente. Então, nós temos esse secreto. Para viver a vida no Espírito, uma ferramenta muito boa é o bautismo no Espírito Santo, que comporta o exercício de carisma. Por isso, o Papa quer que se estenda a toda a igreja. É importante para que o Papa quer que todos se passem a pertencer à corrente de graça, da renovação carismática. Não, é porque a experiência da efusão do Espírito, chamada bautismo no Espírito, é a introdução de uno no caminho da santidade. Então, é para tudo, tudo, tudo. E podemos dizer que o batismo no Espírito é um propulsor da vida carismática, que capacita-nos a proclamar o senhorio de Jesus Cristo com parresia e poder. Então, aqui está o ponto clave deste ciclo de estudos proposto pelo projeto Timoteu, né? O bautismo é um propulsor da vida carismática. Por quê? Porque capacita-nos a proclamar o senhorio de Jesus Cristo com poder, com parresia, com bravura. Salvador Carrilho Alde, muito conhecido em toda a igreja, e que foi um dos primeiros da renovação carismática, escreveu muitas coisas importantes e em este livro, e foram llenos do Espírito Santo. Salvador Carrilho dijo o seguinte: olha, para uma nova evangelização, novo Pentecostés. Mundo novo pede uma evangelização nova. E para uma nova evangelização, se requer novo Pentecostés. A consequência é facilmente compreensível. Mira o mundo cerca de nós outros. Dijo ele, a evangelização não é uma tarefa simplesmente humana, produto de nossos esforços naturais. A evangelização se situa no nível das realidades divinas e sobrenaturais. Mas aún, toda evangelização tem seu paradigma e seu modelo em la evangelização realizada primeiro por Jesus e logo por seus discípulos, os apóstolos. Por estas razões, para uma nova evangelização, adequada a uma igreja nova que vive e se desenvolve em mundo novo, é necessária uma nova e abundante efusão do Espírito Santo, bautismo no Espírito, a la maneira como los receberam os apóstolos el dia de Pentecostés. Acá está a utilidade eclesial do bautismo no Espírito Santo. Hoje se requiere uma evangelização com poder. E para isso nos dijo
este maestro que é necessário um novo Pentecostés, uma renovada efusión, um bautismo en el Espírito Santo. ¿Eh? Aqui também quero já caminhando para o final, dizer que por isso todo que tentei comunicar, deve quedar-nos com importância o hecho de que, mais importante que a experiência única do bautismo, que é imprescindivelmente importante, não podemos nos olvidar de buscar a contínua efusão do Espírito Santo. Como dijo, bautismo não é o término de la jornada, não é o ponto de chegada. Não, depois de fazer a experiência do bautismo, devemos continuar, seguir pedindo uma contínua efusão do Espírito Santo, como nos ensinava a beata Helena Guerra. Né? Tenho acá um texto de Pablo VI, Santo Pablo VI, que disse assim, que se chama Fati Attenzione, e escreveu isto em 1966, creio eu. Sim, 66, antes da renovação por efeito. Assim, ó, mira o que dijo o Papa. Se a Igreja vive de la animação iluminadora e santificadora do Espírito Santo, necessita do Espírito Santo. Primeira necessidade existencial, necessidade que não se pode satisfazer com ilusões, com substitutos, não. Necessidade universal, necessidade permanente. Aqui se poderia objetar. A igreja não possui já o Espírito Santo? Não é esta necessidade já satisfeita? Sim, certamente a igreja já possui e para sempre o Espírito Santo. Pero, primeiro, sua ação admite grados e condições, para o qual também se requiere nossa ação, para que lá do Espírito Santo seja livre e plena. Então, se requer nossa ação. Há diferentes grados de ser possuído, habitado por el Espírito. Né? O Santo Padre que ele está dizendo aqui. Né? Sua ação admite grados e condições. Segundo, a presença do Espírito Santo pode falhar. E pode faltar em las almas individuais. Aleluia. Para isto, se predica a palavra de Deus, se distribuem os sacramentos de la graça. Por isso oramos e tratamos de merecer, cada um para si mesmo e cada um também para toda a igreja, o grande dom de Deus, o Espírito Santo. Portanto, irmãos, se amamos a la igreja, o principal que devemos fazer é fomentar em ella o derramamento do divino Paráclito, o Espírito Santo. Santo Tomás dizia: a cada nova missão deve corresponder uma nova efusão do Espírito Santo. Não importa qual missão, não importa o tamanho da missão, para cada nova missão na igreja é necessária uma nova efusão do Espírito Santo. E Santo Agostinho dizia: solamente Jesus Cristo não necessita de mais Espírito Santo. Nós outros necessitamos. E não porque Ele, o Espírito Santo, seja limitado em donar-se, sino porque nós outros somos limitados em recebê-lo. Nosso pecado, nossa pouca oração, nossa pouca disposição de buscá-lo, nos limita em ter mais e mais do Espírito Santo, né?
E gostaria de cerrar com duas hablas del Magisterio de la Iglesia. Una del Papa Benedito XVI, que dijo a nosotros en la fiesta del bautismo del Señor, y en la Plaza de San Pedro, en el domingo 13 de enero de 2008. Mira, hermanos, lo que dijo el Papa Benedito. Toda la misión de Cristo se resume en esto: bautizarnos en el Espíritu Santo para librarnos de la esclavitud de la muerte y abrirnos el cielo. Es decir, el acceso a la vida verdadera y plena, que será sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser, a la vez que estamos desbordados simplemente por la alegría. Toda la misión de Cristo se resume en esto: bautizarnos en el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para librarnos de la esclavitud y de la muerte y abrirnos el cielo. Muy importante, muy importante. E a outra, e termino com ela, do Catecismo de la Igreja, numeral 667, que dijo, esto é uma perla. Jesucristo, habiendo entrado uma vez por todas en el santuario del cielo, intercede sem cessar por nós outros, como el mediador que nos assegura permanentemente a efusão do Espírito Santo. Hermanos e hermanas, aleluia, Jesucristo, havendo entrado de uma vez por todas no santuário de Israel, intercede, está intercedendo por você, por mim, porque aqui está escrito que intercede sem cessar por nós outros, e intercede como um mediador que nos assegura, que garantiza. Quando? Permanentemente a efusão do Espírito Santo. Então, se queremos viver uma vida no Espírito, se queremos viver segundo a vontade de Deus, se queremos viver haciendo lo que Deus espera de nós, temos que buscar constantemente a efusão do Espírito Santo. E sepa você que o donador do Espírito, o bautizador, está interessado em sua vida. Ele, ahorita, está intercedendo por ti, por mim, por vocês, como um intercedor que garantiza a efusão do Espírito Santo. Agora, que Deus seja alabado em nossas vidas e que este ciclo de estudos pueda alavancar-nos para uma mais perfeita disposição de servir a Deus, de ser por ello usado. Francesco. Gracias, Reinaldo. Anoté unas preguntas que hacían en el chat. No sé si te gustaría Sí. responderlas, aunque yo creo que también ya han quedado al menos respondidas, pero preguntaba a alguien, ¿solo hay un bautismo en el Espíritu Santo y muchas efusiones? Otra pregunta, otra pregunta, ¿cómo se recibe? Y aunque esta yo creo que ya quedó respondida, alguien preguntaba, entonces la confirmación no lo es, el bautismo no lo es, el sacramental, pero ya creo que quedó respondida, pero por si quieres decir algo más. Y alguien preguntaba, te la menciono porque la persona ahí la escribía, ¿es necesario levantar unas manos limpias? No sé a qué se quiere referir, ¿verdad? Si es necesario estar muy limpio, muy puro para recibir el bautismo en el Espíritu. Esas preguntas que hacían en el chat. Sí.
la cuestión de uno solo bautismo en el Espíritu Santo. Sí, hermano, porque es una convención. La efusión del Espíritu Santo, conocida como el bautismo del Espíritu Santo, comporta ciertas características. Y que hay una característica común, porque el bautismo es original donde ocurre. El bautismo no es lo mismo cuando ocurre en la iglesia protestante y en la iglesia católica, no es lo mismo. Nosotros podemos, con el bautismo en el Espíritu, en la iglesia católica, desarrollar una mayor dedicación a María, a la Eucaristía. No va a suceder eso con los hermanos, pero ellos tendrán otras características de parresía en la evangelización, de amor a la Sagrada Escritura y así por tanto. Y nosotros también podemos tener. Pero hay un eje común, que es cambia la vida. Cambia la vida. La infusión del Espíritu cambia la vida. Estas son palabras de Yves Congar, en el Congreso de 81, para celebrar el Concilio de Constantinopla. Y dijo él, una cosa es segura, el bautismo en el Espíritu Santo cambia la vida. Y yo no puedo decir que es común, no es un pecado, pero en toda la reunión de oración, el líder invita a todos lá, vamos ahora orar y pedir un bautismo en el Espíritu Santo. No va a cambiar la vida de las personas. Puede servir para lo que Dios esté queriendo para aquel momento, deseando para aquel momento, para la vida de aquella persona. Pero no há um cambio como ocorre e precisa ocorrer com a infusão que convencionamos por estas señales, por essas características. Incluso Salvador Carrillo, neste livro, nos dá um rol de características que o bautismo traz. Então, por isso, o livro de Líquis dijo que se cria, se estabelece antes e depois. Não é pecado dizer, porque também em la origem, a palavra bautismo é sumergir-se. Então, queremos sempre sumergir. Pero lo que está convencionado para entendermos como bautismo é essa efusão que cambia a vida e que tem características especiais. E, incluso, o desenvolvimento de novos ministérios com novos carismas. Deus tem outras efusões para nossa vida. Quando eu orava por esta noite, por toda a dificuldade que tenho com a língua, etc., necessito de uma nova efusão, Senhor. E minha vida não cambiou por isso. Deus tem seus propósitos. Assim como Deus sabe, quando oramos, de que efusão necessitamos. Por vezes é bautismo, se a pessoa não dá a isso aún. Pero, como convencionado, porque isso foi convencionado no último siglo. Não havia esse entendimento antes. Então, como está convencionado, bautismo é uma experiência com certas características, incluso o desenvolvimento de carismas. Então, é uma vez só. O que não impede que nós outros sigamos recebendo subsequentes efusões. Está aqui também no livro de Líquis, né? Como se recebe? Irmão, se recebe, o Espírito não lhe gusta, a ele não lhe gusta definições. Você disse que é assim, que se hace, e o Espírito hace de outra maneira, né? Assim foi na casa de Cornélio. Né? O Espírito não sigue nossos parâmetros, não. Então, você pode
estar tomando uma ducha e ser bautizado no Espírito Santo. Pode estar viajando de coche, de trem, e ser bautizado no Espírito Santo. Sim, pero há um seminário de vida em que as pessoas que fazem muitas semanas de preparo. Isto é bueno. E por quê? Porque a graça supõe a natureza. Quanto melhor preparado estiver minha natureza, me abro com mais facilidade a graça. Então, é bueno. Pero não é... Deus não necessita de isso para fazer. Deus não necessita de nada para bautizar uma pessoa. Mira, irmã, que perguntasse. San Boaventura se perguntava sobre quem vem o Espírito Santo. Sobre quem vem? E ele respondia: o Espírito Santo viene, viene onde é amado. O Espírito Santo viene onde é invitado. O Espírito Santo viene onde é esperado. Então, se você tem isso em seu coração, o Espírito pode lhe conceder um bautismo independente de seminário de vida, de grupo de oração. Não há necessidade disso. Se facilita essas coisas, mas não é a condição sine qua non. Não. Você pode receber quando a conocidíssima a frase do Evangelho: o Espírito sopla onde quer, quando quer, como quer. Então, se você quer, irmão, irmã, se você quer, se ama, que se deseja, se invita, o bautizador, como oímos há pouco, está disposto a conceder-lhe. Está ahorita interessado em conceder como intercessor que garantiza esta graça para a sua vida, né? A questão da confirmação e os sacramentos de uma maneira general. Então, há todo um estudo acá de Licres, né? O que ocorre que em los comienzos de la igreja, los 8 primeiros siglos, né, há um livro muito importante sobre isso, de 2 grandes teólogos carismáticos, William MacDonald e George Montague, em que eles identificam que a efusão, que hoje conhecemos como bautismo, que não tinha este nome, era normativa. A pessoa em adulto ia receber um sacramento e era llena do Espírito Santo e manifestava. Santo Irineu habla de isso, o pensador Tertuliano habla de isso. Então, era normativo. Depois, explica tanto Raniero quanto a Mesa, como esse livreto de Licres, com o tempo passamos a bautizar crianças, aí todas as razões adequadas para que isto se aceite, pero um niño não pode crer. Não pode crer. Outros apresentam-se em seu nome. Então, esta criança vai ter dentro de si, em potencial, as graças carismáticas, os donos de santidade, que um dia vão desenvolver-se, vão fluir de sua vida. Isto pode ocorrer durante uma experiência de bautismo no Espírito Santo. Pero não podemos dizer que isso seja a única maneira, né? Raniero canta a mesa, em la sobria embriaguez do Espírito, afirma, né? Não podemos, porque isto seria desqualificar os irmãos de outras confissões, né? Então, hoje em dia, a maioria dos católicos foram bautizados em ninhos, em crianças, e, por lo tanto, necessitam de uma experiência. Tienen em potencial.
tienen en teoría, tienen intelectivamente, pero não hicieron a experiência. Juan Pablo, em seu primeiro documento, Catequese Tradendi, explica esto, que, lamentavelmente, lo que se espera de alguém que reciba o bautismo, hoje nem sempre ocorre, incluso com padres e padrinos não cumprindo com suas obrigações. Por isso, na Igreja Católica, hoje é comum que uno que já tem o Espírito Santo e tem potencial os dones, os carismas, a ser uma experiência ou não necessita ser na corrente de graça, pode ser em qualquer pastoral, movimento, pero viene a sua consciência a experiência de aquilo que tinha apenas em teoria. Se dijo uma cajita de música, por exemplo, a música está aí dentro, pero é necessário que se abra a cajita para que a música suene. Está allá, sim, pero o bautismo seria abrir a cajita para que o sonido apareça. E manos limpias. Há duas possibilidades, irmão e irmã. Se você mira, por exemplo, Antigo Testamento, Ezequiel 36, quando vai dizer que vai abrir nosso coração, antes ele dijo que derramaré águas limpias sobre ustedes, los limpiaré de toda sua imundícia, e pede que haja uma conversão, um arrependimento. E dijo, después de esto, derramaré, arrancaré de su pecho el corazón de piedra, y ahí meteré mi espíritu. Entonces, una condición, que se convierta primero para después recibir. El profeta Joel, que Pedro usa no dia de Pentecostés, lo mismo. Joel 2 vai pedir que se haga jejum, não sei como se diz, jejuno, e a uno, como se diz a abstinência de alguma coisa? Jejuno, como se diz? ¿Cómo sería, Reinaldo? Perdón. Por exemplo, durante a quaresma, nós nos Ayuno. abstemos. Ayuno. Ayuno. Então, aí, Joel, em el capítulo 2, nos pede que ayunemos, pede que nos arrepentamos e pede que nós outros nos convertamos. Convertir-nos, pede. E depois diz, depois de esto, derramaré de mi espírito sobre todo ser vivo. Vossos hijos profetizarão, vossos ancianos tendrão sonhos, etc. E no dia de Pentecostés, quando Pedro explica para os demais que não estavam borrachos, o que estava acontecendo era o que havia predito o profeta Joel, os oyentes perguntam, é isto? Então, hermano, que haremos? E Pedro disse, arrependam-se. Aceptem Jesus como Salvador e então recebereis o Espírito Santo e serão llenos do Espírito Santo. Então, por esses textos, há esta sequência de arrepender-se, de estar limpo para depois receber o Espírito. Pero o Espírito não, a ele não lhe gusta definições, atua de forma diversa na vida das pessoas.
Santo Tomás decía y llamaba a la experiencia del Espíritu Santo, que las personas hacían a su tiempo, como una promoción con T, con la T, latino, ahí, una palabra latina, una promoción. Que decía él, cuando hay un encuentro de la persona con la fuerza del Espíritu, hay la persona pasa de un antecedente estado de gracia, no importa cuál, si de pecado, si de santidad, la persona pasa de un precedente estado de gracia a un nuevo e mais elevado estado de graça. Então, é o câmbio, né? É uma conversão que vai continuar. Qual era seu estado de graça? Santo? Te quedarás mais santo. Era pecador? Puedes agora cambiar de vida. Então, se entendemos a conversão como um processo, salutar que entendamos que o Espírito Santo se derrama sobre quem quiera para que a partir de aí siga o caminho na busca da santidade. Como dizia Juan Pablo há pouquinho, né? O mundo necessita de santos e nós outros somos tanto mais santos quanto mais derramos que o Espírito Santo nos configura a Cristo. Como que hago isso? É o secreto da efusão do Espírito. Essa experiência típica, digo, que caracteriza o caminho de crescimento proposto por vuestros grupos e por vuestras comunidades. Então, mira, não importa como estavas, haces a experiência da efusão do Espírito e entras em um caminho de crescimento, rumo à santidade. Então, é importante ter manos limpias, sim, claro, isso é muito importante, pero Deus concede su Espírito a quem quiera. E Deus ha venido para os pecadores, ha venido para os necessitados, por los enfermos. Então, Deus não espera que seamos santos para nos conceder o Espírito, pero Ele nos concede o Espírito para que seamos santos. Amén. Creio que isso. Así es. Amén. Amén. Pregunto acá, ¿cuántos han tenido en su vida la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo? Levanten la mano ahí los que tienen la cámara abierta o los que tienen cámara cerrada, ahí el dedito, el emoticón. Y si usted dice, pues mira, yo aún no he tenido esta experiencia en mi vida, pues también, pues aquí la puede vivir, en esta experiencia de formación. Muy bien, muy bien. Muy bien. Gloria a Dios. También vamos acá en el camino de esta formación que busca ser también una experiencia de transformación, vida. Pues vamos a estar orando por esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo que ya mi hermano Reinaldo ha explicado con amplitud, que gracias al Papa Francisco y al Cardenal Cantalamessa también ha entrado en el lenguaje de la iglesia. Estamos hablando de algo eclesial, de algo que está en el corazón de la iglesia y que es una gracia para toda la iglesia. Para toda la iglesia, porque aquí, Reinaldo, también hay hermanos laicos de diferentes grupos, movimientos,
Y también tenemos entre los asistentes sacerdotes, hermanas religiosas. Por ahí veo a mi hermana Eidis Torres. Sí, y por ahí veo al padre, estaba el padre conectado, el padre, vamos a ver qué se me hizo, si todavía está. Padre Benny Bertrand. Así que no sé si está por ahí el padre. Yo lo puse ahí como coanfitrión por si quería abrir el micrófono y también para que nos dé la bendición al final. Así que estamos hablando de una gracia eclesial y aquí también abajo, Presente. ahí está el padre también. Muy bien, buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Es un gozo estar aquí compartiendo este momento. Creo que se le fue se le fue por ahí la señal, padre. Reinaldo, ¿qué tal si nos haces una... Damos gracias por tu amor y tu bondad para con nosotros. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú estás intercediendo permanentemente para nosotros. Hoy nos alegramos por esta oración que levantas para nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que sigas derramando tu espíritu en cada uno de nosotros, para que seamos tus instrumentos en medio de tu iglesia, para que seamos instrumentos en el poder del Espíritu Santo. Queridísima Madre María, interceda por nosotros para que seamos dóciles al Espíritu de Dios como tú lo hiciste. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Reinaldo. Que Dios te bendiga. Hermanos, yo agradezco. Muchas gracias por la invitación. Es siempre una alegría estar con ustedes. Gracias, Reinaldo. Gracias a todos. Gracias, Reinaldo, por compartir con nosotros. Muy obrigado. Hermano. Gracias por la paciencia. Un abrazo. Gracias. Muy bien, hermanos. Los grupos de WhatsApp les he enviado un documento del cardenal Cantalamessa, una de sus predicaciones de Cuaresma en 2021, donde habló al Papa Francisco, ¿no? Predicando al Papa y a los cardenales, y donde habló del bautismo en el Espíritu Santo, para que ahí puedan reforzar un poco lo que hoy nos ha explicado Reinaldo con tanta claridad y profundidad en relación al bautismo en el Espíritu Santo y los carismas, ¿no? Nos decía Reinaldo que el bautismo en el Espíritu Santo es un propulsor de la vida carismática. Vamos a estar orando en el camino, vamos a tener nuestros momentos de oración también, así que si usted aún desea esta experiencia en su vida del bautismo en el Espíritu Santo, pídala, 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 ore con un corazón humilde, sencillo, abierto. Precisamente el cardenal Cantalamessa decía, el secreto es decir, ven Espíritu Santo, con todo el corazón, con la confianza de que esta invitación no caerá en el vacío. Amén. Amén. Así que ánimo. Estas primeras tres sesiones han sido, pues, establecer unos fundamentos y vamos a estar viendo en el camino a partir
de la otra semana, que estará el padre Vicente Eliamar con nosotros, la próxima sesión. El padre Vicente ya pues nos tocará el tema y empezaremos a ver uno de los carismas que iremos profundizando de 1 Corintios 12, del 8 al 10, donde se habla del discernimiento de espíritus, de la fe carismática, de la palabra de sabiduría, del don de lenguas, de profecía, de milagros, pero no solamente nos quedaremos ahí. Recuerden que son 15 sesiones, llevamos 3, nos quedan 12. Estaremos también viendo otros aspectos relacionados al tema de los carismas. Estaremos pues profundizando y también teniendo espacios de oración. Viviremos efusión del Espíritu Santo, y quien está acá, créalo, si usted no ha tenido esta experiencia aún, en cualquier momento en que usted lo pida y abra su corazón, usted vive la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, pero estaremos también aquí orando para que lo reciba, para que tenga esta experiencia que cambia la vida para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Glória a Deus. Un abrazo Hasta. a todos. Abraço, irmão. Hasta la próxima semana.